mim, se eu tivesse que fazer uma analogia ao que significa o Rubens Minelli para o futebol do Rio Grande do Sul, eu diria que ele é o Bento Gonçalves, o Giuseppe Garibaldi. É o homem que rompeu as barreiras do Mampituba. É o homem que fez o futebol gaúcho passar de Torres. Vamos lá, gurizada. Vamos aos cortes desta noite, as coisas mais importantes que foram ditas. Não sem antes eu dizer para ti o seguinte, e te perguntar, tu tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou? Mas tu tem direito ao benefício assistencial? Tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar? Tentou o benefício assistencial e não conseguiu? Tá errado. Mesma coisa para quem tem uma doença que impede de trabalhar e tentou o benefício assistencial e não conseguiu. Conduziram errado para ti. Tu vai ver isso agora com a SOS Aposentadoria. Tá aqui na tela o WhatsApp. Chama eles são especialistas nisso e vão resolver o teu problema, tá bom? Vamos pros cortes. A questão do Maurício é a seguinte, o Maurício, ao contrário do Johnny, que é todo do Inter, o Maurício, ele é 50% do Internacional. Então, para valer a pena vender o Maurício, tu tem que vender por uma banana de dinheiro. Senão não vale a pena. O Maurício é titular do Inter, gente. O Maurício é um jogador titular do Internacional. Tu estaria perdendo um titular que tu teria que repor gastando muito dinheiro. Então, Maurício, se não for 12, 13 milhões de euros a venda total do Maurício, não vale a pena para o Inter. O Johnny é 7, mas é o 7 todo do Inter. O Maurício é só 50% do Inter. Então eu não consigo ver nenhuma possibilidade de o Flamengo ter condições de contratar o Maurício, por mais que o Flamengo seja um clube superavitário, que tenha um orçamento anual superior a 1 bilhão de reais, mas eu não consigo imaginar o Flamengo oferecendo 12 milhões de euros para contratar o Maurício, né? Porque isso é bala que tem o futebol do exterior. Então, não vejo como. E me incomoda a notícia da forma que ela está sendo veiculada. De que o empresário está oferecendo o Maurício para clube brasileiro. Acho feio isso. Não acho legal isso. Né? Acho ruim para o Inter, inclusive. O André Curi, ele é um parceiro do Inter também. Como é que ele está oferecendo um titular do Inter? Vai oferecer para Inter de Milão, pô. Vai oferecer para os clubes da Inglaterra, para os caras virem com uma proposta que vale a pena para o Inter. Não o Flamengo. Não tem como competir, o jogador é do Inter, tem contrato com o Inter. Como assim não tem como competir? O jogador só é vendido se o Inter quiser. Flamengo, vocês têm... Vou fazer o seguinte, 13 milhões de euros. Vocês têm? Aí começamos a conversar. O Inter negou uma proposta da Red Bull no começo do ano de 10 milhões de euros pelo Maurício. 10 milhões de euros o Inter não vende. 13 vende. Abram os cofres aí. Eu passei o departamento de futebol completo pro Melo. E o Melo sorriu, né? Praticamente entregou o que seria o seu departamento de futebol no ano que vem no Internacional. Pois é, esse departamento de futebol aí já tem um desenho. Aliás, a maioria das informações trazidas por ti. O desenho tem o Abel de coordenador técnico, o D'Alessandro de gerente de futebol. Não é executivo, é gerente de futebol. Gerente esportivo, né? O executivo seria o Alexandre Matos. Isso. São todos ótimos nomes. O desenho do Melo de departamento de futebol é muito bom. Mas ele não confirma nenhum, né? Não, mas não nega nenhum. Não nega. Sorriu quando deu. Outro detalhe importante, Baldasso, eu não senti convicção com relação ao Eduardo Cudê, com o Roberto Melo. Quando eu questionei o Melo se precipitou. O Melo se precipitou depois do Grenal. Ele achou que seria importante ele dizer que também queria o Cudê. Na verdade, aí depois o Cudê... Todo mundo sabe que o trabalho do Cudê não é bom no Internacional. Então o Melo meio que desabraçou a ideia do Cudê. Porque não traz mais votos o Cudê nesse momento. Ao contrário, acho que falar que quer ficar com o Cudê até perde votos. Eu quero trazer já agora. Ele não disse assim, ó, não quero, né? Mas ele disse assim, ó, nem o Cudê confirma que quer ficar. Então ele deixou essa situação. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. O Cudê, a informação de bastidor do Beira-Rio, né? Das coisas que a gente vê, e o Jário já relatou, o Cudê anda deprimido nas coletivas. E a informação do João Batista Filho de que parte do grupo de jogadores do Internacional está indignada com isso. Com o fato de que o Cudê, depois que caiu da Libertadores, meio que largou o processo. Então, né, o Cudê tá começando a roer a corda, o Cudê tá indo embora, o Cudê tá amarrando coisas para ir embora. O Cudê já fez isso com o Inter, né? Não esqueçam disso. Ele fez isso com o Inter lá em 2020. Então ninguém sabe. Ninguém sabe o que está acontecendo. Uma ajudinha. Eu tô torcendo por uma vitória do Botafogo e eu tô torcendo para Flamengo e Bragantino ter um vencedor.
Não dá empate, porque o empate é bom pro Grêmio. É. Tô torcendo pra ter um vencedor desse jogo. Que o Flamengo vencedor seja o Flamengo, né? Não, que seja o Bragantino. Mas o Bragantino vem aqui com chance de título. Foda-se, nós estamos ferrados já. Eu quero que o Grêmio não seja campeão brasileiro. Nós temos que fazer 3 pontos, velho. Mas tem uma questão, tá, Baldasso? Ontem a gente já tivemos várias vezes, virou meme, falar sobre uma derrota maravilhosa. Ontem a gente teve um empate maravilhoso entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Sim, porque se tivesse um vitorioso nesse jogo, esse vitorioso passaria o Inter, né? É. Foi 2-2, né? 2-2. Um belo jogo, tá? Um belo jogo. O Cruzeiro que eu tava vendo ali, o Cruzeiro não vai ter nenhum jogo com torcida no Mineirão ainda. Todos os jogos sem público. Tu sabe que ontem eu vi um pedaço do Fluminense e São Paulo, jogo festivo, tá? Os caras quebraram o pau. O cara com 15 minutos de jogo tinha 5 cartão amarelo, depois teve uma expulsão, os caras se batendo, o Marcelo dando tapa na cara do Igor, do Diego Costa. Pelo amor de Deus, Diniz, cara. O treinador ali? Era o Diniz. Era o Diniz. É verdade, né? Não teve... Não, os caras se pegando, os caras estavam se matando em campo. E vão combinar, Fluminense e São Paulo não vale nada no campeonato, né? É. Que loucura esse negócio, né? O Fernando Diniz na terça-feira comandando o Brasil no Maracanã, na quinta comandando... Mas é óbvio que isso não vai dar certo, né? A gente sabe desde o início que esse tipo de coisa não daria certo. Isso é um assinte. O cara ser técnico de um clube brasileiro e da seleção brasileira. A gente fala tanto de gestão do Inter, mas a gestão do Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF... Terrível. Não, depois, tu sabe que a responsabilidade de botar a torcida da Argentina e do Brasil juntos é da CBF. Sim. Não é Comebol, é a CBF que foi responsável por isso. Isso foi um crime, velho. Isso foi um crime. Meu, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô cagando pra Vasco e Cruzeiro. Eu quero saber do Bahia. Bahia. Porque se o Bahia perder pro Corinthians, eu acho que definiram os 4 rebaixados. Tem uma questão, Baldasso. O jogo entre Bahia e Corinthians, tá? O Bahia enfrenta o Corinthians, ele vai ser realizado na sexta-feira. Em São Paulo. Em São Paulo, Abre na a rodada. Arena. Abre a rodada. Por que vai ser na sexta-feira, Baldasso? Porque sábado a gente tem eleição presidencial no Corinthians. Também é uma eleição que tá pegando, pauta torando demais ali entre os dois candidatos a presidente do Corinthians, e por isso eles vão adiantar para sexta-feira. Só que uma vitória do Corinthians, tá, deixa o Bahia estacionado com 38 pontos. O Goiás tem 35 e se vencer o Cruzeiro também fica com estes mesmos 38 pontos. O Goiás já foi. Já foi? Com isso, tá, o Inter entraria em campo contra o Red Bull Bragantino a 5 pontos de distância da zona de rebaixamento, podendo ser 8 pontos caso vença o Red Bull Bragantino. Aí já era. Aí já era. Todos os jogadores e todos os seres humanos ligados ao Fernando Carvalho. Mandou embora o Abel, o Rodrigo Caetano, o Hélio Carraveta, todo mundo que tinha ligação com gestão anterior. Isso é uma coisa muito da política partidária, tá? Que eu não gosto quando acontece no clube de futebol. E não vale só para o Barcelos, vale para os outros também. O Barcelos chegou e fez uma limpa de todo mundo, não importa se era bom ou ruim, para botar os dele. Não pode fazer isso. Nós temos, por exemplo, uma discussão agora. Será que o Magrão vai continuar se o Melo ganhar? Porque o Magrão é dessa gestão. Óbvio que teria que continuar. Óbvio que teria que continuar. O Melo, se ganhar a eleição, ele não pode tirar o Magrão. O Magrão está fazendo um grande trabalho. Ele tem que deixar o Magrão. Porque senão vai fazer a mesma coisa que o Barcelos fez. Que é tirar os caras porque eles não são da minha turma. Não tem essa de turma. Não tem essa. Quando tu manda embora o Abel, o Rodrigo Caetano, o Hélio Carraveta, tu tá cometendo um assinte contra o clube. Pela qualidade desses profissionais. Só porque os caras eram ligados a outras gestões. Não pode, a gente não pode aceitar isso. Não pode aceitar isso. Não tem 120 mil sócios. O Inter tem 130 mil sócios. O Inter tem 130 mil sócios ativos. O que são sócios ativos? São aqueles que ou estão em dia ou estão a menos de 1 ano de atraso nas suas parcelas. Tem 130 mil assim. Aptos a votar é aqueles que estão desde 31 de dezembro do ano passado como sócios do Inter, pelo menos desde 31 de dezembro do ano passado como sócios, e estão em dia com os seus pagamentos. O cálculo que não fecha aí, para mim, do que vem sendo divulgado, não é do número de sócios do Inter, porque isso está bem explicado.
O cálculo que não fecha para mim é da inadimplência. Porque se nós temos 130 mil sócios e só 58 mil estão em dia, a inadimplência parece ser maior do que a divulgada. Inadimplência é os caras que não estão em dia. Isso sim que não fecha muito o cálculo na minha cabeça. O fato é que existem 58 mil sócios aptos a votar. Vão votar 30 mil. Tá? Que eu lamento, acho que todo mundo deveria votar. E aí vamos ver o que vai acontecer. E eu quero fazer uma referência especial. Em primeiro lugar, dedicar este programa a um dos maiores técnicos da história do Internacional. Rubens Minelli é um pilar da história do Inter. Um pilar da história do Inter. Rubens Minelli foi o comandante de um dos maiores times do futebol brasileiro de todos os tempos. E tu aí que está assistindo pode achar que foi por causa do Falcão, do Carpegiani, do Príncipe Jajá, pode achar o que tu quiser. Pode achar do Figueroa, do Manga, pode achar o que tu quiser. E realmente as estrelas eram estes. Mas de nada poderia ter acontecido não houvesse um grande comandante, um grande treinador na Casa Mata. Eu quero citar para vocês um fato, que eu já citei por outros motivos em outras oportunidades, mas hoje eu cito em homenagem ao Minelli. O Minelli já comandava o Internacional e na semifinal do Campeonato Brasileiro de 75, que veio a ser o primeiro título nacional do Inter e do Rio Grande do Sul, na semifinal contra o Fluminense no Maracanã, o Brasil inteiro estava esperando a vitória do Fluminense para enfrentar o Cruzeiro na final. Todo mundo dava como favas contadas, porque o Inter não constava ainda com grande expressão no cenário nacional, pela ausência de conquistas mais importantes nesse sentido. E o Rubens Minelli, naquele momento, ele chegou à conclusão de que ele precisava estabelecer uma modificação tática no time do Internacional para que o Inter tivesse mais consistência. E isso vale muito para aqueles que hoje em dia acham que o time tem que atacar. Fernando Diniz ataca, não importa atrás, Cudê, ataca. O Rubens Minelli tirou do time o Escurinho, que era um grande jogador, e era um centroavante, e colocou o Caçapava, um cabeça de área, cão de guarda. A partir dali, com mais consistência de marcação, o genial, histórico time do Internacional começou a ganhar todos os títulos. Aquele jogo contra o Fluminense no Maracanã, houve um show de Paulo César Carpegiani e o Internacional venceu a partida e foi à final contra o Cruzeiro, onde também venceu. Minelli foi campeão de 75 e Minelli foi campeão de 76. Minelli é um baluarte, é um pilar. É uma lenda. Não mais viva, mas não vai deixar de ser lenda na história do Internacional. Foi-se hoje e viveu a sua vida, estava bem velhinho já, viveu a sua vida bem aproveitada, fez história, mas foi-se hoje um dos maiores nomes da história do Esporte Clube Internacional. Fica aqui os sentimentos aos familiares e fica aqui não só a referência que eu estou fazendo ao fato da passagem dele, mas a reverência a Rubens Minelli. Reverência completa a Rubens Minelli, este grande nome da história do Esporte Clube Internacional. Fotos. É isso aí. Ele faleceu com 94 anos, decorrência de uma infecção em São Paulo. Ainda não tem informação a respeito do velório, mas ele deve ser velado na sua cidade natal, que é São Paulo, a capital. E a gente deixa as nossas condolências para toda a família. Ele que ganhou 4 campeonatos brasileiros, 2 pelo Inter, 1 pelo Palmeiras em 69, que depois foi reconhecido, e em 77 ele ganhou 3 brasileiros seguidos. Os 2 com o Inter, 75, 76 e 77 com o São Paulo. É um dos maiores campeões brasileiros, né? É, fantástico, histórico. O homem, se eu tivesse que fazer uma analogia ao que significa o Rubens Minelli para o futebol do Rio Grande do Sul, eu diria que ele é o Bento Gonçalves, o Giuseppe Garibaldi. É o homem que rompeu as barreiras do Mampituba. É o homem que fez o futebol gaúcho passar de torres e chegar ao Brasil inteiro com a conquista nacional. Ninguém tinha feito isso no Rio Grande do Sul ainda. Ninguém. Rubens Minelli deu isso ao Internacional. E comandou um dos maiores times da história do Inter. O Inter da década de 70 é tido por todos os especialistas como um dos 5 maiores times da história do futebol brasileiro. Sei lá, perde para o Santos do Pelé, é comparado ao Flamengo do Zico, ao Palmeiras do Luxemburgo, é um dos 5 maiores times da história do futebol brasileiro. O Inter da década de 70 e quem comandava aquilo em 75, 76 era o Minelli.
É um prejuízo importante. E eu nem falo por conta de classificação no Campeonato Gaúcho ou coisa parecida. O prejuízo para mim é na preparação do time para o começo do ano. Porque nos últimos anos, os times colocam os titulares para começar a temporada, para começar a azeitar o time, encontrar a forma de jogar, né? É um novo ano mesmo, a gente não sabe se vai ser o mesmo técnico ou não, mas vai ter as suas diferenças. E a gente gosta de ver o time. Não ter esses dois jogadores em campo, especialmente o Alan Patrick, que é o cérebro do time, significa que tu só vai saber como é que está o Internacional quando ele começar a jogar. Quando ele começar a jogar. Está estabelecido o prejuízo. Está estabelecido o prejuízo, né? Foi realmente muito forte o que aconteceu naquele dia, muito forte, mas eu acho que muito mais pelo que veio da arquibancada, daqueles que invadiram o campo. De qualquer maneira, vamos lá, vamos ter que enfrentar essa situação. Esse Campeonato Gaúcho nós precisamos vencer, de qualquer maneira, e já começamos com um prejuízo importante.